O Deus do impossível, Roberto Romanelli Maia, Zezé Kutzleit. Após o naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por estar vivo e por ter conseguido se agarrar à parte dos destroços para poder ficar boiando. Este único sobrevivente foi parar em uma pequena ilha desabitada fora de qualquer rota de navegação. E ele agradeceu novamente. Com muita dificuldade e restos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo para que pudesse se proteger do sol, da chuva, de animais e também para guardar seus poucos pertences. E como sempre, agradeceu. Nos dias seguintes, a cada alimento que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. No entanto, um dia, quando voltava da busca por alimentos, ele encontrou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Terrivelmente desesperado, ele se revoltou, gritando, chorando. O pior aconteceu. Perdi tudo. Deus, por que fizeste isso comigo? Chorou tanto que adormeceu profundamente cansado. No dia seguinte, bem cedo, foi despertado pelo som de um navio que se aproximava. Viemos resgatá-lo, disseram. Como souberam que eu estava aqui? Perguntou ele. Nós vimos o seu sinal de fumaça. Moral da história. É comum sentirmos desencorajados e até mesmo desesperados quando as coisas vão mal. Mas o Criador age em nosso benefício, mesmo nos dias de dificuldade. Lembrem-se, se algum dia o seu único abrigo estiver em chamas, esse pode ser o sinal da fumaça que fará chegar até você a graça divina. Para cada pensamento negativo, nosso Deus tem uma resposta positiva. Amém. Quando não há um sinal que deve ser visto e entendido apenas pela pessoa certa. E no momento em que de fato mais precisamos, portanto, se você conhece alguém que pode estar precisando também desse sinal, não o esqueça. Sim, alguém pode estar precisando que você sinalize algo especial para ele. E nunca é demais acreditar que existe, acima de tudo e de todos nós, um ser divino chamado Deus. É interessante esta mensagem, eu vou completar com o que eu ouvi do Moacir Franco em um show dele, dizendo que quanto mais escuro está a noite, mais perto de amanhecer está. Pensamento ótimo. Vamos fazer uma pauta aqui, depois nós vamos dar uns avisos aqui. Pauta, tem pauta para hoje aí? Carlos. Quem está com o microfone hoje, hein? Você mesmo, Wagner? Então, pega o microfone aqui que eu vou dar preferência para a primeira pauta sua aqui. Agora mesmo. Só a pauta aí, fala. A minha é aviso prévio. Aviso prévio. Depois passa para o Aldo aí. Cefip, licença médica.
Lá o Carlos, lá no fundo, lá, ó. A gente queria um tempo para eleição. Como que é seu nome, colega? Marcos. Marcos. Falar com o Carlos lá na frente. É uma pauta e um aviso. A pauta é sobre alteração de capital aproveitando os lucros da empresa. E o aviso ali, já quero avisar já, deixar avisado o pessoal, próxima quinta nós não teremos reunião aqui. Próxima terça, aliás, né? Feriado. Né? Feriado. E a outra próxima já é dia 22, a nossa reunião lá no Cindy Lojas. Então, o pessoal passar o nome para mim, o nome de confirmar a presença, né, passando o nome e o e-mail, se for possível. Certo? Bem lembrado. Depois nós vamos discutir isso melhor, mais no meio da reunião. Arnon. Inscrição no NIRF. Inscrição e baixa no NIRF. O Zé Walter aqui, ó. Seguro-desemprego. O Ender aqui, ó. Seguro. Recolhimento do Simples. Espera aí um pouquinho. Oh, Pode falar. recolhimento do anexo 3 e 4 no CFIP. Anexo. Ok. Estava olhando para você, Wendel, estava descobrindo o que era que estava diferente de você. Está ficando velho, viu? Quando as vistas estão encurtando, é que o nego a idade está chegando, viu? Agradecer a presença da doutora Elaine aqui, colaborando sempre, todas as terças-feiras conosco. Quem não a conhece ainda, é advogada, que está sempre colaborando com nós aqui, e o nome dela é Elaine. Agradecer o esposo dela também, que está sempre acompanhando aqui, o Halley. Hã? Arley. Arley, então não é Arley, não é. O acento está lá mais na frente. Antes de começar a responder a pauta aqui, queria chamar aqui na frente o Rogério Trevisan, da empresa Mídia Marketing Site Contábil, que há uns 30 dias atrás teve aqui o Jorge, que demonstrou o desenvolvimento de sites com alimentação fiscal e contábil. Aí o Rogério vai falar mais alguma coisinha aqui, dá uns 5 minutos para ele falar aqui para nós alguma coisa. Boa noite. Boa noite. Na realidade, ele esteve aqui no dia 19 de julho. Então tem uns 90 dias. Já tem um pouco mais. Em primeiro lugar, agradecer aos que permitiram a visita da gente no vosso escritório nessa data, onde a gente conseguiu mais algumas parcerias no quesito desenvolvimento de sites para empresas de contabilidade, com toda a alimentação fiscal e tributária, e outras ferramentas inseridas no site, para você estar disponibilizando para os seus clientes toda a documentação dele, inclusive boletos para efetuar pagamento, com protocolos e expiração de documentos dentro do próprio site. E gostaria de pedir a sua permissão, e agora vocês vão ter a eleição, o próximo, não sei quando que vai assumir, eu gostaria de estar trazendo o presidente da Site Contábil para fazer uma palestra para vocês, com custo zero, de aprimoramento de trabalho, motivação e marketing empresarial. Então, gostaria de estar pedindo a permissão e, se possível, um agendamento para uma palestra nesse sentido, voltado para os contadores. A palestra, a duração dela é quanto tempo? Aí o mestre é que vai determinar o prazo. É um mínimo de 30 minutos. Ok. Presidente. Com a autorização do presidente,
convite aceito, as portas estão abertas, nós só agendar com você aí direitinho. Perfeito. Para a gente poder... Já agendo aqui na secretaria. Tá. A agenda dele lá, como é que está? Nós circula a data? Ou... A gente consegue ainda para o final de novembro e até a primeira quinzena de dezembro. Manda um e-mail a nós, falando da programação que ele vai mandar para o jornalista, só eu entendi. Programação. Perfeito, farei isso. E eu gostaria de ficar aqui aguardando o final da reunião. O que tiver interessado da gente fazer uma visita sem compromisso para expor de frente a frente o que é o nosso trabalho, como funciona, tendo uns 15, 20 minutos no escritório, eu vou estar aqui anotando o endereço, o telefone de vocês, para estar ligando, agendando um horário e, consequentemente, demonstrar o que temos para vocês. O meu muito obrigado, que tenham uma excelente reunião. Ok, Rogério, então nós vamos, o pessoal vai te procurar aí fora e já agenda com você também, tá? Não é. Antes, porém, nós estamos aí na véspera da eleição, seria mais do que justo o Aldo, como representante da Chapa 1 também, com parceria com o Everaldo, tem o João Evangelista aqui, o Carlos, mais alguém? A Irani, mas não está aqui. Então, Aldo, pode fazer uso do espaço aí. Vem aqui na frente, aqui, ó, que aí os internautas te ouvem e te vê. Ó, outro candidato da Chapa 1 aqui, ó, chegando, ó. Já pediu voto aqui hoje? Eli, se fosse possível, então, até você está fazendo assim, nominando o nome de membros da chapa, a gente desejaria, talvez, fazer essa rápida palavra mais à frente com a presença de outros, porque os internautas poderiam ver a gente todos reunidos, tá ok? Ok, vamos fazê-la então no meio da reunião, porque senão nossos colegas vão ficar cansados, vão embora. Vem cá. Wagner, qual que é o aviso prévio aí? É para a doutora Elaine lá. Quando foi aprovada aquela lei lá, se o aviso prévio estava em decurso, aí no caso eu só queria saber se eu agi corretamente. Eu considerei o aviso prévio com a nova lei, no caso. Ele estava em decurso durante o período aqui. Eu acho que foi a melhor solução que você achou. Porque, como ainda estava em decurso o aviso prévio, o contrato ainda não foi extinto. Então, eu entendo que isso é melhor para o empregado, então não vai gerar problema futuro, porque ainda não tem nenhuma decisão a respeito, né? Se vai ou não vai. Mas, a princípio, é melhor já em cima da nova lei. Eu vi em cima dessa pergunta que ele fez, a respeito do aviso prévio. Quando se dá o aviso prévio para o empregado, ele tem o direito de 7 dias e ele poderá pegar esses 7 dias e transformar em 2 horas por cada dia. Se o empregado tem uns 60 dias, uns 40 dias, ele terá o direito aos 40 dias, às 2 horas, sim ou não? É outro ponto que está em discussão, assim, bem acirrada, porque a gente entende que o melhor seria ser proporcional aos 60 dias, por exemplo, né, de aviso prévio, mas ainda não tem nada definido. Então, o melhor é seguir a lei que fala que é só 1 semana ou as 2 horas. Ô, Fábio, o que você acha? Microfone aí para ele. Primeiro, quanto ao questionamento do Wagner, eu entendo que foi dia 13 que entrou em vigor, né? Então, só os avisos prévios que começaram a existir a partir desse dia é que se considera a legislação, se considera um novo prazo. Segundo, com relação aos dias proporcionais, a CLT não mudou
Mas, porém, como o aviso prévio foi acrescido, né, é uma corrente grande, inclusive a IOB, ela comulga de que não é mais 7 dias, vão ser 21 dias agora, né? Em vez de 7 dias, 21 dias. Aí ela tem até uma tabela proporcionalizando o número de dias. Ronan falando. Outra pergunta. Boa noite. Ronan, fala. Boa noite, colegas. Embora a pergunta tenha sido dirigida à doutora Erlane, mas a lei é clara, lá também, no meu entendimento, eu comungo com o Fábio. Ela diz, a partir desta data, na data de vigência da lei, já existia um ato jurídico, que foi o aviso prévio retroativo anterior. Então, conforme também a doutora colocou, nós temos que ficar atento para essa decisão ao se considerar as responsabilidades posteriores a isso. Eu comudo com o Fábio, porque já existia um fato jurídico, que era o aviso prévio. E a lei, a partir desta data. Portanto, do meu entendimento, prevalece o sistema anterior. Everaldo. Não, nesse ponto, eu entendo que não vai ser só para os avisos prévios que iniciaram no dia da promulgação da lei, porque é para os contratos ainda vigentes, a lei vai ser válida. E durante o curso de aviso prévio, o contrato ainda está vigente. A única situação que talvez poderia falar, não vai valer, é no aviso prévio indenizado, se ele foi indenizado antes dessa data. Porque o TST tem entendido que no aviso prévio indenizado não vai ter essa expansão no tempo, né? Em alguns casos, como por exemplo, quando a empregada engravida durante esse período. Mas no caso desse, que se a pessoa está cumprindo o aviso prévio, o contrato não foi extinto. Tanto é assim que pode até haver desistência do aviso prévio e ele continuar o trabalho. Então, por esse fato, eu entendo que é melhor aplicar já a lei, porque com certeza não vai gerar problema no futuro desse empregado vir recorrer. E no caso, era quanto tempo que tinha um empregado de casa? Tinha 2 anos. Deu aí mais 6 dias. 6 dias é quase que entra nos dias que ele teria para procurar um emprego. É muito pouco. Até o pessoal decidir de vez essas questões, a gente fica meio no ar, né? Outro questionamento? Pode falar. Espera aí, levar o microfone para você. Dentro do que a doutora falou, me surgiu uma dúvida. Ela falou 2 anos, aí seria mais 6 dias. O primeiro ano não é 30 dias? Correto. E o segundo mais 3? Fazendo a conta de que é no máximo 90 dias de aviso prévio, quer dizer, seriam mais 60 dias, né, além dos 30 que já é comum, para dar esse tempo, tem que calcular 20 anos. Essa é outra dúvida também que o pessoal está levantando. Se essa lei, os 30 dias, os 3 dias a mais, vai ser contados a partir do primeiro ano, que correto, é a conta que eu fiz, ou se é a partir do segundo ano. Correto. Eu tenho a impressão que vai acabar sendo a partir do primeiro, porque senão a lei acaba sendo injusta. Na realidade, ele não vai adquirir o direito ao aviso prévio no primeiro ano, e sim a partir depois de 24 meses, né? Esse, na verdade, é um ponto polêmico ainda na lei. Correto. Quando é que ele vai começar a valer? Se não a lei, mas sim os 3 dias para o empregado a partir do primeiro ano de casa ou a partir do segundo ano. Se ele trabalhar apenas 1 ano e 11 meses, ele vai ter um direito aos dias proporcionais? Como é que fica isso daí? Então, eu sou da corrente de sempre beneficiar o trabalhador. Porque eu tenho certeza que eu não vou ter problema depois na Justiça do Trabalho. O que beneficia ele? Calcular 3 anos já a partir do primeiro ano. Ele completou 1 ano de serviço, paga os 30 dias e mais 3 dias. 2 anos de serviço é 30 dias. A conta seria assim, 30 dias, abre parênteses, 3 vezes a quantidade de anos que ele trabalhou, dá a quantidade de dias a mais. É uma conta simples, beneficia o trabalhador e até ter uma decisão mais certa da Justiça ou mesmo do Estado, de como é que vai ficar isso daí, a empresa, pelo menos, não vai ter problemas. Correto. Fábio, deixa eu ver o Fábio aqui depois. Bem, a questão é polêmica, cada um tem um ponto de vista, não só o meu ponto de vista, como o da colega, mas de vários juristas está polêmico, mas eu entendo o seguinte,
A Lei 12.506, ela fala o seguinte, no parágrafo único. Há um aviso prévio previsto nesse artigo, o aviso prévio previsto no artigo é de 30 dias depois de 1 ano de serviço. Então, o parágrafo único fala, há um aviso prévio previsto nesse artigo, será acrescido 3 dias por ano de serviço prestado. Então, se prometer o aviso prévio, eu tenho que ter 1 ano, 30 dias, então eu vou adicionar depois desse ano, 1 ano. Então, se tem 2 anos de serviço, ele vai ter 33, no meu entendimento. Agora, ainda é polêmico, porque não tem uma decisão final. Mas eu entendo que, seguindo o parágrafo único... Deixa eu falar, depois eu vou... Vamos ouvir o Zé Walter aqui. Não, eu gostaria do que ele está falando. Lê de novo aí, Fábio. Não. Vou começar aqui. Ó. Vai lá, olha bem. Artigo 1º. O aviso prévio... Após um ano, 30 dias após um ano. Oi? Fala aí, aquele do ano, 3 Artigo dias após 1º. O aviso prévio de que trata o capítulo 6º do título 4º da CLT... aprovado pelo decreto 5452, de 1º de maio de 43, será concedido, ou seja, o aviso prévio será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm 1 ano de serviço na mesma empresa. Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, então, até o máximo de 60 dias. Baseado no que ele me falou um dia desse, e eu acatei o que ele falou, que é 1 ano, depois de mais 1 ano que tem os 3, certo? Então, é o seguinte, aquele artigo de 30 dias, que fala na SLT, ele será acrescido de mais 3, se tiver 1 ano. Então, é de 1 mesmo, certo? Da minha entendimento, é 1 só mesmo. Chegou 1 ano, passou de 1 ano, tem 3. Ele tem os mais 3 dias, né? Não é 2 anos, não. É o meu entendimento. Nós podemos ficar a noite toda discutindo, né? É questão de interpretação da lei. Enquanto não sair uma decisão final, vamos ficar discutindo. Olha bem, essa discussão é tão pequena, certo? Esse 3 e mais. Então, e depois vai. Eu sei que também o outro vai reclamar. Então, essa ideia. Quando você me falou, até a gente lê a lei uma vez, a gente pensa de um jeito. Lê outra vez, já pensa tudo. Lê outra vez, agora vamos ler 3 vezes, mais outra vez para a gente ver. Vai. É danado. Não, mas, na realidade, a definição que a doutora deu, ela é correta com o parágrafo primeiro aí. Acho que é. A cada ano trabalhado, você tem direito a 3 dias. Então, não é a cada ano, não. O parágrafo único fala o seguinte. Então faz a leitura. Há o aviso prévio previsto nesse artigo. O aviso prévio previsto no artigo é o que você tem direito a partir de 1 ano. Então, eu vou ler tudo de novo, então. Artigo 1º. O aviso prévio de que trata a CLT será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm 1 ano de serviço. Artigo 1º. Parágrafo único. Há um aviso prévio previsto nesse artigo. O aviso prévio previsto nesse artigo não precisa de 1 ano. Então, ao aviso prévio previsto nesse artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. Então, eu entendo que eu tenho primeiro que ter a condição do 1º ano para ter direito aos demais. Eu sei, porque todas as matérias lidas concordam com você. E eu também, no meu entendimento, era assim. Na definição da doutora e na leitura desse parágrafo que você falou aí, eu já entendi, porque é 3 dias por ano trabalhado. Então, o 1º ano é 1 ano. Posso só reler o artigo e ir explicando? Qual que é o entendimento? Olha aqui. Ao aviso prévio previsto neste artigo, que é o aviso prévio de 30 dias, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado. O 1º ano, ele não prestou o serviço? Então conta. É por ano de serviço prestado. Ele não excluiu o 1º ano que fez computar os 30 dias de aviso prévio. Por isso que eu falo que é desde o 1º. Eu acho que ele mandou adicionar o aviso. O aviso contou a partir de 1º ano. Polêmica. É polêmico. Não adianta discutir que nós vamos ficar a noite toda porque, aqui. Porque, inclusive, a própria legislação fala que o Ministério do Trabalho tem que regularizar. Tem que esclarecer. Vamos ouvir aqui o Zé Walter aqui, depois nós põe mais fogo. Eu acredito que seria prudente a gente entrar em contato antes com o departamento jurídico de cada sindicato. O sindicato dos empregados no comércio disse, o departamento jurídico disse que se tiver 1 ano e até 6 meses, seria os 30 dias.
1 ano. E a partir de 6 meses, seria 30 dias mais 3 dias. Isso foi informado pelo departamento jurídico. Então, é um problema sério que nós estamos enfrentando. Aí ele está legislando em causa própria. Justamente. Não tá Mas como é que você procede quando vai fazer uma rescisão? É complicado. Correto. Na realidade, vamos discutir isso aqui, mas sem muita polêmica, porque nós vamos ter que aguardar uma regulamentação disso aí, e uma manifestação do Ministério do Trabalho. Deixa o Everaldo... Vamos ouvir aqui, pessoal. O Adair estava aqui. Ligou. O Adair estava aqui e quando falou o negócio, eu achei interessante, até agora já começou de novo. Isso aí só vale se for mandado embora. Se o empregado pedir, não vale? Os 60 dias, 90 dias? Não, eu entendo que não. Olha que confusão. Na realidade, a doutora depois pode confirmar, mas no entendimento do Adair também, vale. Só que, pelo Arnaldo de Sá, não vale. Ele foi o pai da lei, ele que mandou a lei para o Congresso, e ele disse que essa lei, ela não tem. Agora, o Adair, lendo a CLT, ele foi claro falando que os direitos são iguais. O relator da lei realmente fala que não vale, e por isso que ele escreveu que é ao empregado, e não tem dúvida. Só que grande parte dos treinadores entendem o seguinte: aviso prévio já é uma instituição, todo mundo entende o que é aviso prévio, e segundo a CLT, o aviso prévio vale tanto para empregado quanto para empregador. Então, não dá, em uma lei esparsa, querer regulamentar de forma diferente o que já existe sobre aviso prévio. Só que, de novo, vai depender agora de uma regulamentação, deve vir mais polêmicas no TST, o pessoal ainda vai discutir muito sobre isso. Mas eu entendo que, realmente, não dá para a gente agora, no meio do caminho, no meio do processo, depois de tudo que todo mundo já entende sobre aviso prévio, mudar a essência do que é o aviso prévio. Pode-se mudar o período de dias, pode-se mudar a forma como ele vai ser pago, mas o que ele é, a natureza jurídica dele, não dá para ser mudada mais. A não ser que fale que a CLT não vai valer mais. Mas a própria lei fala que ela está falando do aviso prévio que consta na CLT, é dissonante falar que é o mesmo da CLT, mas com uma roupagem diferente. É verdade. Vamos passar para o seguinte aqui. Nós vamos aguardar esclarecimento melhor a respeito desse aviso prévio para a gente discutir mais. Com o Aldo lá. Vamos olhar a CEFIP aí, depois nós mexemos com política. Bom, eu estou com um caso, a meu ver, até inusitado. Não sei se os colegas aqui já passaram por isso. A trabalhadora, ela foi acidentada e desse acidente ela ficou aproximadamente 1 ano de invalidez, recebendo benefício da Previdência. Depois a Previdência resolveu, vamos dizer assim, declarar ela apta para o trabalho, certo? Mas ela não tendo condições de retornar ao trabalho, ela acabou entrando com recurso junto ao INSS. Esse recurso foi denegado. Depois ela entrou com o segundo recurso. Esse recurso também foi denegado. E a empresa recebeu da parte do INSS o comunicado vamos dizer assim, comunicando à empresa que a trabalhadora estava já com a sua licença já resolvida. Bem, na primeira vez, o empregador achou por bem, por humanidade, de continuar registrando ela na CEFIP como de licença médica, né? Na segunda vez também aconteceu a mesma coisa. A empresa preferiu continuar informando ela ainda de licença médica. Bom, aí o que ela resolveu fazer? A gente tendo recebido esse documento do INSS, ela achou por bem procurar uma outra junta médica do INSS. Quer dizer, a junta que vinha
denegando a continuação da sua invalidez, ela deixou essa junta e entrou com recurso numa outra junta, e essa junta, então, acabou concedendo ela mais 6 meses, prorrogando mais 6 meses a invalidez. A pergunta é, como é que fica agora esse período que a empresa não efetuou o pagamento, mas informou na GEFIP que ela estava de licença médica, né? Se ela vai ter que entrar com um processo perante o INSS para receber esses salários, como é que fica a situação da empresa? A meu ver, parece que a empresa teria que tomar aqueles procedimentos de uma vez ausente do trabalho por mais de 30 dias, tinha que promover a rescisão. Eu falei, bom, deixa eu tentar levar isso lá para a reunião do sindicato e verificar se alguém já teve lá uma situação dessa, para a gente ver como resolver essa questão. A senhora é adepta dessa CFIP aí? Não? Deixa eu lá. O Halley quer dar um parecer dele aqui, vamos ver. Pois passa. Eu já tive uma situação parecida com essa, porém a pessoa foi julgada ata, ela recorreu na justiça e posteriormente, alguns meses depois, foi dado novamente, quer dizer, prevaleceu a licença, né? Prevaleceu a licença e o INSS pagou retroativamente tudo que deixou de ser pago. Eu creio que é um caso mais ou menos parecido. Quer falar, Veraldo? Bem, o caso do Alto Está ouvindo aí? Testando. Não está testando nada. Tá, agora deu. Testou agora. O caso é o seguinte, se fosse levar ao pé da letra, a partir do momento que ela apresentou um documento para você que não foi concedida a licença, não foi isso? Foi negada. Aí ela entrou com recurso. Foi negada. E entrou com recurso novo. Uma outra junta e o recurso foi atendido. Tá. A partir do momento que ela entrou, ela trouxe do INSS, que foi negado, e ela entrou com recurso, eu acho que o comportamento seu de deixar a discussão para o INSS, não dar a falta para ela, e a lei fala, se eu faltar 30 dias, eu sou obrigado a mandar embora? Não. Se quiser, né? Então você optou por uma situação e vamos esperar a decisão. Aconteceu que a decisão foi tomada e ela encostou mais 6 meses, certo? E no meu entendimento, você fez a coisa até humanitariamente correta, ela deve recorrer, você não tem nada a ver com isso, ela deve recorrer para o INSS e, como o nosso colega Halley falou, ela deve receber, porque a outra constatou que ela está incapacitada de trabalhar e ela não pode levar o prejuízo, porque a junta julgou assim e a outra não julgou. Vale a última, não é? Ou não, e o colega advogado. Deixa eu fazer um comentário. Quando você fala, né, os 30 dias teria a dispensa, como o Everaldo mesmo colocou. Primeiro que você não é obrigado. E os 30 dias são de faltas injustificadas. Pelo que eu entendi do que você falou, ela não foi 30 dias de faltas injustificadas. Ela manteve um contato com a empresa, informando o que estava acontecendo, né? O que houve de errado aí foi o processo administrativo junto ao INSS, que no momento que essa outra junta deu o parecer de que ela tinha mais 6 meses, ela tinha que ter incluído aí também os 2 meses anteriores para a questão de reposição mesmo. Não foi somente 2 meses, né? Foi um período bastante longo que a empresa ficou assim, aguardando o atendimento do pleito dela, tá certo?
E aí, como vocês sabem, a perícia do INSS é uma coisa morosa, né? São meses. Então, o primeiro recurso demorou diversos meses. Ela ficou sem receber, tanto da Previdência, da empresa não tinha como receber, mas a empresa informava que ela estava de licença. Então, acho que o que vai ocorrer é que alguém vai ter que entrar com um recurso, né, para que ela receba esse período todo. No caso, ela vai ter que entrar judicialmente, porque administrativamente, pelo jeito, ela já se enrolou aí. Nessa situação, como seria apresentado junto à CEFIP? Falta justificada ou permaneceria utilizando o afastamento dela pelo INSS? Bem, eu acho que, como a Everaldo falou, humanitariamente a empresa pode ter agido com o coração, mas eu acho que numa situação dessa é prudente se colocar a falta. Por quê? Porque se ela ganhou na justiça ou ela recorreu a algum ato judicial, ela poderá justificar e reverter essa falta. Perante a CEFIP, mesma coisa. Se a empresa informou para a CEFIP que ela estava normal e ela não ganhar da Previdência Social, ela pode ganhar na justiça da empresa. Porque a empresa informou que ela estava normal. Né? Então é perigoso. Já que o microfone está com você, a vez era do Arnon, mas fala aí, deu pau. É o seguinte, voltando no início da conversa, quando você pega um atestado ou qualquer outro ato jurídico da Previdência Social, o primeiro passo que você tem que fazer é atender as NRs da saúde, pede para fazer um ASO dessa pessoa, o médico é competente para dar o atestado, se ele falar, da empresa, se ela falar que não está apta, ela pega esse atestado, pega mais 3 laudos, pega essa negativa, igual a doutora falou, não adianta ir na instância administrativa. Ela pega os laudos periciais da doença dela desde o início e acrescenta todos esses novos laudos ASO e propõe na Justiça Federal, o juiz vai decidir. Já houve 3 casos bem graves que não tinha jeito, a Justiça normalmente dá favorável ao empregado com esses laudos. Porque se a empresa ficar achando, fazendo, deixar de achar, não interessa. E o laudo do médico, nenhum juiz derruba, porque ele é a pessoa habilitada tecnicamente para procedê-lo. E como procederia a empresa no caso da informação na CEFIP? A empresa, no meu caso, eu deixaria ela como licenciada, tendo em vista que eu estou com o laudo médico. E o laudo médico da empresa que eu contratei para a saúde ocupacional do trabalho, no caso aqueles programas, é competente para amparar a empresa, que a empresa não é obrigado, ela por si só, visualizar qualquer que seja o assunto que é de cada profissional. No caso, ela anexa esse laudo, esse ASO da incapacidade para o trabalho. Ela está protegida. Ok. Tá certo. Mauro, tem a licença, só um minutinho, que colocou que era licença médica, mas tem o atestado? Tem. De licença médica? Porque na CEFIP foi colocado, no período que ela estava tentando recurso junto ao INSS, de que ela estava afastada por licença médica. Tem os atestados? Tem algum atestado médico? Porque, igual o caso que ela colocou, é que o médico do trabalho pode estar emitindo esses atestados. Tudo bem. Pelo que eu entendi, o Aldo tem um atestado de 1 ano, né, Aldo? Ao microfone. De 1 ano, ela tem um atestado de 1 ano, mas o INSS não aceitou como invalidez. A empresa... Tá ligado. Tá. A empresa tem o atestado do período que ela estava recebendo da Previdência, né? Tá certo? O período que ela recebeu normalmente da Previdência, a empresa tem o atestado normal desse período. E o período que ela estava tentando recurso e que vocês informaram? Aí a empresa não tem. Aí é onde a gente disse que a empresa agiu mais pelo coração, né? Olha, por questão humanitária. Eu não sei como é que funciona a CEFIP, mas como ela não tem um atestado médico desse período, informar que é licença médica, eu acho que pode configurar como informação fraudulenta. Então, talvez o melhor seria informar que é falta justificada. E aí, ou outra coisa, alguém aqui pode ter uma informação melhor. Mas informar que é licença médica, sendo que ela não tem um documento que comprove que ela estava de licença médica, pode trazer problema para a empresa depois. É melhor a falta justificada ou algum outro meio aí.
que na hora que ela conseguir judicialmente esses para trás, o ganho de causa dos retroativos, a empresa fica acobertada. Entendeu? O fato é que a empresa já prestou essa informação como se ela continuasse de licença médica normal, né? Afastamento por acidente de trabalho, correto? Olha, não é nem por acidente, foi por doença, porque ela sofreu acidente quando ela se achava de período de férias. O único problema que eu estou vendo é isso, é a falta de um atestado que comprova a licença médica. Não precisa necessariamente ela ter conseguido o afastamento pelo INSS. Aldo, mas aí, quanto a CFIP, ainda cabe uma retificadora. Mauro, leva lá para a Divina lá. Como é que é? Quanto à questão da CFIP, se for querer acatar o que eu falei, o que ela falou, que é colocar na CFIP ou falta justificada, né, pode retificar a CFIP, ainda está em tempo ainda. Fazer a retificação? Se quiser pode fazer. Bom, mas no caso, veja bem, esse atestado, a pergunta é, haveria possibilidade de um atestado retroativo com efeito legal? Porque ele seria emitido com data atual e não com a data em que a licença dela estava transcorrendo, né? Eu digo no caso ela ganhar na justiça o direito de ser reconsiderado. No caso... Mauro, vamos ouvir a Divina lá, depois eu vou ver se o Arnon fala, porque senão... Antes de chegar na Divina lá, coisinha... Deixa o Everaldo Só vou concluir. Escuta, o médico, quando ele faz o ASO e diz que ela está em incapacidade, ele é competente para dar até 10 anos de atestado, o que ele achar conveniente. A doença foi ele detectou. Não precisa ser atestado do INSS, não. Qualquer médico particular, médico da fazenda, médico do céu, de qualquer lugar, pode dar o atestado. Quando ele diz que ela é incapacitada, ele tem que amparar com o atestado, é óbvio. Por isso que eu disse que o ASO é a peça competente inicial para dizer que ela está incapaz e o médico, que é competente, vai dar. Ela precisa de tantos dias para poder retornar ao trabalho, ou seja, para poder tratar da doença. Eu não disse que ela vai dar só o ASO. Qualquer médico pode dar atestado, médico do sindicato, médico qualquer um. Não é só da Previdência. Quando eu disse que eu vou informar, é porque eu tenho um documento, porque eu não vou colocar a empresa em fria. Esse médico que vai dar o ASO, ele vai falar que ela está incapaz, ele vai fazer esse atestado. Mas a gente está querendo entender o que eu estou já dizendo aconteceu. o que eu disse aqui agora, que fica assim muito tenebroso, que eu disse que é assim, assim, assim. Eu estou dizendo que o médico que vai fazer o ASO, acompanhado dessa incapacidade, ele vai dar o dia que ela precisa para poder tratar da sua doença. Divina, o processo de Divina é correto, só que no caso não foi feito assim. Só para aproveitando o gancho da colega ali, nesse caso, esse ASO, ele validaria a informação que a empresa prestou na CFIP, correto? Foi feito na época? Não foi. Então, a empresa o ASO foi feito na época? Não foi. A empresa não teria que retificar absolutamente a CFIP, uma vez que ela informou que a trabalhadora se encontrava ausente por acidente de trabalho. Então, o ASO, que vai retroagir ao período em que ela estava incapacitada, vai validar a informação da CFIP. Não é isso? Deixa o Arnon falar. Eu não teria que mexer em CFIP. Deixa o Arnon comentar lá, depois eu volto aqui. Antes, Arnon, de você comentar, o Everaldo queria só completar um negócio. Eu escutei, Aldo, falando que ela está de férias e foi acidentada? Mas está bom. E agora, hein? Se está de férias, é considerado... Não, mas ela está de férias e foi acidentada fora do trabalho. Não, por isso que ela estava enquadrada como auxílio-doença. A empresa forneceu como auxílio-doença. Arnon. Então, aí no caso também, falta injustificada, não pode, porque mantém férias, se ela está a doença não vai pagar. Não, durante o período de férias, ela estava com atestado idôneo, gozando de licença. Aí, agora tem outro Pina falou do ASO, está correto. E outra, a hora que chegasse para fazer o acerto no sindicato, e ela informasse que ela tinha recorrido de uma negativa do INSS, jamais o sindicato iria fazer a homologação. Fechou a questão. Aí a empresa está super resguardada. Porque eu tive um problema desse.
Aí, até se o médico fizesse o ASO positivo, que ela estava apta para ser demitida, lá no sindicato, ela informasse, olha, eu estava contando a história, eles não iriam homologar a rescisão dela. Por quê? Porque ela está na instância recursal ao INSS. Entendeu? Ok. Ela jamais seria demitida. Porque e se chegasse lá igual aconteceu, reconhecesse que ela estava incapacitada, a empresa ia ter que voltar tudo de novo. Era uma problemática séria, né? Ok. Mauro, você estava comentando aí, quer comentar? Fala no microfone aí. Estava só questionando com o Aldo aqui se a posição da segunda junta lá se retroagiu ou se mencionou um prazo a partir do momento que ela estava incapacitada, né? Porque se eles tivessem retroagido, aí ficaria a cargo da Previdência repor o período atrás, né? Mas aí ele falou que ficou em aberto, né, Aldo, né? Daí para frente, então aí... Agora o Geraldo está esperando aqui. Espera só um pouquinho. Deixa o Geraldo comentar aqui, depois volto. Quase não há necessidade de eu comentar que a Divina esclareceu. Mas reforçando, sempre que qualquer empregado afasta do trabalho por motivo de doença ou por acidente de trabalho, quando a Previdência dizer que ele está apto, a primeira posição a tomar, não deixar de trabalhar, manda ele para o médico fazer o ASO, que é o ASO que ele falou, de retorno, porque esse que é a base. Aquele documento que o INSS diz que ele está apto, que não, simplesmente para o INSS não pagar. Então, aí, que é o momento da empresa não deixar de trabalhar, manda para o médico lá fazer o ASO, quer dizer, se o médico fala assim, não, ele está apto, então ele tem que trabalhar, ou então ele tem que correr atrás de atestado. Aí, se o médico disser, não, você não está apto, aí a empresa vai dizer que ele continua em doença, tá? Aí a GFIP, para fechar a GFIP nessa... Isso, perfeito. A Divina complementou e você definiu o entendimento aí. É porque o menino estava chamando a ASO ali para rescisão. Não é ASO para rescisão. É o ASO para retorno ao trabalho. E é prudente que todas as empresas procedam dessa forma. Tem que fazer isso aí. Se não fizer, está no caminho errado. Todo ano tem que fazer o ASO? Depende. Tem situações que é de 6 em 6 meses. Eu tenho a empresa que lida com plantação de laranja. Lá tem que fazer de 6 em 6 meses. Entendeu? Depende da atividade, depende da situação. Agora, vamos dizer o normal. É anual, afastou mais de 30 dias, tem que fazer o ASO de retorno. Tá? Então, isso aí, o ASO, o pessoal não leva a sério, mas é uma coisa muito importante para resguardar a empresa. Ok, vamos. Não, fez não. Fez não, ele está justamente buscando... Não, vamos para frente aqui. Aqui com o Marcos, aqui, o microfone para o Marcos ali, ó. Passa aí, Luiz. Vai, abertura de empresa. Tá ligado? Tá ligado. Pode falar próximo. Põe o microfone próximo da boca aí que sabe. É uma empresa de pesquisa de opinião e mercado. Os sócios estão querendo abrir, são administradores registrados no Conselho Regional de Administração. E eu queria saber se alguém tem já abriu uma empresa dessa de pesquisa, e se tem que, além do órgão competente, se tem que ter algum outro registro. Porque eu fiz uma pesquisa, parece que para ter validade essa empresa tem que ter um estatista, uma pessoa formada em estatística, para responder com os resultados das pesquisas. Se alguém tem alguma situação dessa aí. Quer opinar? Não.
Algum colega aí tem essa atividade que queira ajudar o Marcos aqui? Empresa? Quer falar aí, Arnão? Passa o microfone para o Arnão lá. Ali, ter empresa desse tipo eu não tenho não, mas colega, dá uma chegadinha no TRE lá, que eles vão te dar a deixa direitinho, porque como se for pesquisa no naipe político, né, se tiver essa correlação, como tem que ser registrado lá, entendo eu que lá eles vão te dar todas as dicas do que você tem que proceder, entendeu? Abertura de empresa de pesquisa de opinião e mercado. Lá perto das propagandas, lá tem essa atividade. Ela é uma prestadora de serviço normal. Ela vai fazer tipo aqueles pesquisa política, pesquisa de mercado, pesquisa assim, aquela que o Sebrae contrata, para ver a aceitação do preço, como é que o consumidor está reagindo com aquele produto, é assim? Então o senhor vai fazer uma empresa normal de prestação de serviço, lá perto, aquelas outras atividades de serviço no CNPJ, que tem a propaganda, que tem telemarketing, lá você vai encontrar esse tipo de atividade, é prestação de serviço normal, o KNAI. Até que a prestação de atividade, tudo bem, a dúvida é só nessa questão do profissional de estatística, né? O dado estatístico, qualquer pessoa pode chegar e fazer. Não tem que registrar em órgão nenhum, porque ela vai fazer a prestação de serviço... Não é regulamentada, não? Não, não. Tem o conselho. Tem o conselho. Ele é vinculado igual eu disse, lembra de propaganda telemarketing? É a mesma coisa. Só que você não tem que registrar em órgão nenhum, não, porque você vai fazer uma pesquisa normal de dados. Agora, se você for fazer uma pesquisa diretamente ao IBGE, aí você está vinculado. Mas se for pesquisa, igual eu te disse, de aceitação do consumidor, para ver como é que o comportamento na mudança do governo, essas coisas, não precisa. Agora, se você for fazer a pesquisa oficial para o governo, aí você tem que estar vinculado ao licenciamento do IBGE. Fazer alguma coisa vinculada ao IBGE, mas outras pesquisas não. Eu tenho um caso desse que trabalha com o Sebrae, e ele faz a pesquisa do comportamento de preços ao consumidor. Como é que o Código Consumidor está assim reagindo no Mercosul e nos países que são signatários. Então, ela não fez nada. Eu tenho esse caso lá, tá? Espera aí, Wendel, só o Everaldo comentar aqui. Ô, Marco, pergunto. Existe essa profissão regulamentada, né? Ela é o quê? Tem. Essa profissão regulamentada. Dentro dessa lei da profissão regulamentada, ela fala desse serviço que ele presta. Fala no microfone, devolve o microfone lá para nós. Eu liguei no órgão lá e informaram isso. Agora, vem a questão. Arrumar emprego para um profissional desta área, porque os sócios da empresa são administradores. Tá bom. Olha, se existe essa profissão regulamentada que ela é fiscalizada, certo, para isso, e como em qualquer lugar, e até em condomínio, eu vou prestar, uns aí que falam que condomínio presta comunidade, eu vou prestar o serviço para a opinião pública, no meu ver, essa profissão regulamentada terá que estar constando ele no contrato. A dúvida está aí. Deixa o Wendel falar depois. Tem. Deixa o Wendel comentar aí, depois o Ronan comenta aqui. Está bem parecido com a empresa que eu tenho, que presta serviço para órgão público na área de informática. Ele é implantador de sistema. Lá, a empresa que ele vai prestar esse serviço, ele tem que ter um profissional registrado, não precisa estar no contrato, mas tem que estar registrado na empresa que é apto para fazer aquele serviço, ou aquele estudo, igual ele está falando. Responsável técnico, né? Tem que ter. Deixa o Ronan comentar aqui. É o seguinte, como entrando aqui, nem toda pesquisa é confiável, mas aqui, Marcos, tem um projeto de lei, o 1388 de 2010, que diz o seguinte: regulamentar o profissional de pesquisa de mercado e opinião. Como vocês sabem, o projeto de lei... Tá bom, tá perfeito. O projeto de lei 138 de 2010 pretende regulamentar o profissional de pesquisa de mercado, opinião e mídia,
este projeto de lei determina que para um profissional ser um pesquisador de mercado, opinião e mídia em nível superior e realizar análise estatística, que você pediu, basta ter feito alguma disciplina de estatística aplicada durante a sua graduação. Você pesquisou isso aí? Então, tem esse projeto de lei que está por aí, procurar saber se algum desses profissionais, componentes do quadro social da empresa, se tem no seu curso de formação, tem algum referente, conforme está dizendo aqui, de pesquisa e mídia de mercado. Mas ainda não tem uma lei que o regulamenta essa profissão. Espera aí, hein, Marcos? Lá ele é registrado no CREA, que você falou? CRA, da administração. E lá no CRA que você conseguiu as informações que é necessário o responsável técnico participar do contrato social? Aí é que está a situação. Falei primeiro só foi bem recente agora, só no de estatística, né? Informaram que isso a cada pesquisa, ou você tenha no quadro societário, né? Ou um funcionário registrado. E até mesmo através de contrato que você pode ter um fornecimento de nota, essas coisas, ele assinar por aquele serviço. Mas foi o CRA que informou? O CRE. CR. De estatística. Já tem o Conselho de Estatística, então? Fala. Não, como a Divina falou, o TRE hoje exige que a presença do profissional de estatística quando da realização de pesquisa eleitoral, né? Pesquisa eleitoral, levantamento eleitoral exige a presença de um profissional de estatística, né? Nas pesquisas eleitorais. Ok. TRE. Agora, o caso dele não vai ser pesquisa eleitoral, não é isso? Não. Mas, por analogia, a tendência é que seja isso mesmo. Na realidade, acho que você tem que aprofundar melhor lá no CRE, então, verificar qual a condição de contrato que você pode fazer. Você pode contratar um empregado, e se os sócios já forem da profissão, do ramo, então não tem problema. Agora, se não for, se pode fazer a sociedade com leigos. Perfeito, eu vou aprofundar mais aí nesse caso e no Deixa o Aldo também. Agora mesmo, Aldo, deixa eu ainda falar aqui, eu passo para você. Isso normalmente depende do contrato para quem ele vai prestar, que exige isso ou não. Não é por ele ter essa atividade que ele tem que ter essa pessoa lá. Depende do contrato que ele vai prestar, com quem ele vai prestar. Pois é, mas depende do CRE, da exigência do CRE. Se ele vai fazer uma empresa que vai explorar atividade estatística ou de pesquisa, e existe o CRE, o CRE que vai determinar se há necessário o quadro social ser composto de profissional regulamentado, ou então... Para órgão público, possivelmente poderia exigir isso futuramente, né? Mas, no princípio, os sócios não disseram que vão fazer pesquisa pública, e sim apenas para órgão privado. Ok. Deixa o Ronaldo dar um pincel. Deixa eu só ler para você aqui o que ele fala o CONFE. O Conselho Federal de Estatística, CONFE, considera aqui, sobre aquele projeto de lei que eu te falei, você pode até notar aí a lei que regulamenta isso aqui. É outra lei. Considera um grande equívoco a regulamentação da profissão de pesquisador de mercado. Opinião e mídia, proposta pela Associação Brasileira de Pesquisadores de Mercado. Opinião e mídia, o projeto de lei 680, que tratava do assunto, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e surgiu para o Senado. Tal projeto, aí anota essa lei, colide frontalmente com a Lei 4.739, de 15 de abril de 65, que cria a profissão de estatística, e com o decreto 6.497 de 68. Como você está estudando, isso aí criou a profissão de estatística, esses dois decretos, sabe? Ok. Pessoal, vocês receberam aí, né? Tá
O Aldo vai falar primeiro. Eu queria sugerir ao colega que procurasse o IBGE, porque o IBGE, até a Divina parece que fez referência a isso, é o órgão oficial capaz para dirimir essa dúvida, né? Para dizer quais são as atividades que são inerentes ao estatístico. E se uma empresa, para exercer essa atividade, precisa ter a chancela de um estatístico, ou então, pelo menos, assinar os relatórios ou coisa dessa natureza. Ok. O que eu quero lembrar, vocês que a Junta mandou esse folderzinho aqui, lembrando que quem tiver alguma empresa sem movimentação no contrato, ou de alteração, ou de outro tipo de registro na Junta, sem movimentação por mais de 10 anos, está na hora, senão a empresa vai ser extinta. Ok? Espera só um pouquinho. Tem taxa. Tem taxa. R$113. Só para regularizar. Você aproveita e faz uma alteração lá. Olha só. Essa aí é para falar assim, ó, eu existo. Se ela falar não existo, aí ela vai dar de baixa. Agora, se falar eu existo, é como se você não fez nenhuma alteração durante esse período, aí eles vão suspender ela o dia 2 de dezembro. Agora, se você for lá falar que existe, aí tem que pagar a taxa. Está 2 de dezembro aqui. Está 2 de dezembro. Dia 2 de dezembro. Na tela principal do site da Junta Comercial, lá tem os procedimentos, lá o modelo do requerimento. Chamar a colega aqui. E o valor da taxa, R$113. Quem pediu, esqueci. Espera só um pouquinho. Deixa ela mais um pouquinho abrilhantar. Bem, pessoal, a pauta está aqui ainda, faltando mais de 4 pautas aqui. Mas como nós estamos na semana da eleição do CRC, e o espaço que foi aberto para todas as chapas, porém, só a chapa 1 quis aproveitar o espaço e manifestar. Como tem mais de 6 elementos da chapa 1 aqui, eu vou conceder aqui para o presidente 5 minutos aqui para o grupo dele falar, que vai, porque senão nós não dá conta de fazer a pauta. Bem, passaria a palavra para... Vamos aproveitar os 5 minutos? Primeiro, vai. Microfone, não. É o seguinte, eu não sei se essa questão que o Everaldo colocou aí no monitor ali, se é algo que deveria ser apreciado agora para ser respondido. Mas tem aí um assunto, Everaldo, sobre o DCDF, que rolou aí na página anterior, que me interessaria que você depois abrisse esse assunto para... Ok, depois nós vamos na pauta. Porque parece que seria uma coisa que me interessa também. Vamos falar então, isso aí. Paulo, fala da chapa, Aldo. Fala da chapa. Não, eu acho que a autoridade mais à altura... Os internautas te conhecer melhor aqui, aqueles mais novos, né? Porque os mais antigos te conhecem de sobra. Vem cá na frente. Bem, os componentes da chapa vem aqui na frente, então. Carlos. Tem o João Evangelista, o Abílio, o Aldo, o Carlos. Quem mais? Tá. O João foi embora. João Evangelista ali. João Rodrigues. João. Irani, vai. A Irani também. Vem cá. A Irani aqui, ó. Aí vai ficar em pé também, A Irani é a puxadora de voto. Vamos ouvir aqui, pessoal. Bem, colegas, boa noite. Boa noite. Nós estamos trazendo uma rápida saudação em nome da Chapa 1. Da minha parte, né, porque os demais colegas também vão se expressar. Mas nós estamos diante de uma campanha interessante, porque temos visto 2 chapas de colegas que também têm seu brilho profissional se digladiando na internet e cada um praticamente nos ajudando a conhecer quem somos, né? Cada um levantando acusações ou pelo menos revelando-se para que a gente possa saber quem são os nossos colegas oponentes.
Mas o fato é o seguinte, o Conselho Regional de Contabilidade, ele tem por lei, o seu campo é estrito de atuação. Eu acho, por exemplo, interessante que tem uma das chapas que está prometendo coisas que já teve muitos anos de oportunidade para fazer, se achou essas coisas relevantes, interessantes, né? Se essas coisas que estão sendo prometidas hoje, por essa chapa, que tem apoio de quem já estava gestionando o Conselho há tantos anos, por que isso não foi feito anteriormente? De certa forma, as promessas que estão sendo feitas, tanto pela chapa 2 quanto pela chapa 3, são de colegas nossos que já estiveram no Conselho, né? Estão tendo dificuldades para explicar a sua gestão no presente momento, e se nada disso que estão prometendo hoje fizeram quando tiveram oportunidade, nós não somos assim tão infantis para crermos que iriam fazer isso daqui por diante. O que nós queremos é o seguinte, é que, embora nós também da chapa 1, de certa forma, estamos um tanto quanto omissos, porque não estamos dizendo que existimos, né? Sabe-se que as outras chapas estão encaminhando material de excelente qualidade pelo correio, estão fazendo um trabalho pela internet muito intenso, estão espalhando outdoor pela cidade, está sendo previsto que no dia de amanhã os nossos celulares vão receber mensagens das duas chapas, não é? E a gente, de certa maneira, está como que ausente do processo. Mas queremos acreditar que os colegas, que certamente irão votar, irão fazer uma reflexão, irão ler também, não somente esses materiais, mas vão procurar saber nas entrelinhas o que significa cada uma dessas chapas. Eu, da minha parte, quero acreditar que esse juízo de valor que vai ser feito pelos colegas vai ser suficiente para que eles possam votar na chapa 1. Era isso que eu queria falar, já que a gente não teve assim oportunidade, ou meios, aliás, né, para podermos fazer uma divulgação ampla, um trabalho com grande visibilidade da chapa 1, mas aqueles que conhecem os integrantes da chapa 1 sabem do que eles são capazes. Principalmente, nós somos depositários de valores éticos, valores morais, temos experiência e sabemos respeitar o patrimônio dos colegas. Era isso. Quero me apresentar, meu nome é Emílio Alves Souza, eu sou funcionário do Itaú Unibanco, domingo agora faz 31 anos, e meu cargo sou analista contábil sênior corporativo. Eu atuei na área contábil toda a minha vida, né? Fui do antigo Banco do Estado de Goiás, então eu fui contador de uma empresa do banco e gerente da divisão de tributos. E estou nessa luta aí, como o Álvaro já falou praticamente tudo, nós estamos assim, não estamos assim igual a eles, mas eles pelo menos estão tacando e-mail direto, eu recebo em média 5, 6 e-mails todo dia deles, inclusive fazendo comparação da chapa 1, chapa 2, chapa 3, até comparativo de proposta, o que deve surgir ou não surgir. Mas eu acho que a nossa campanha está no rumo certo, igual me plantamos a semente, e com esperança vamos colher bom fruto aí entre o dia 10 e o dia 11. É isso que eu tenho a falar. Meu nome é Carlos Pereira, né? Então nós somos integrantes da chapa 1, tá? Estamos aqui verdadeiramente para que possamos dar continuidade a essa ética, essa disciplina que nós sempre batemos aqui na tecla, né? Somos unânimes nisso e o que nós queremos é isso para a nossa profissão, né? Para a nossa categoria. Então, quer dizer, é um princípio que nós temos aqui há muito tempo e esse princípio ele precisa ser propagado. Então, a chapa 1, verdadeiramente, ela está com essa bandeira. E o nosso ideal, verdadeiramente, é isso aí, essa ética e essa transparência que nós já temos aqui. Queremos implantar também no CRC, certo? Colegas, boa noite. Boa noite. Meu nome é João Evangelista, sou integrante também da chapa 1. Para vocês aqui, eu acho que está mais do que certo, né, de concretizado que a chapa 1 aqui é 100%. Mas eu gostaria de fazer um apelo especificamente para os colegas internautas.
para decidirem, para verificarem, para se atualizarem sobre esse movimento que vai acontecer aí no próximo dia 10 e 11, que é importante o evento para a nossa classe, para eles procurarem, para conscientizarem do que vai acontecer com as mudanças, com as eleições que vão decidir a próxima diretoria lá do CRC do nosso órgão. Então, mais uma vez, reforçando, internautas, chapa 1, na próxima eleição, dia 10 e 11, do Conselho Regional de Contabilidade. Obrigado. Sou Irani Rosa, sou do Departamento Financeiro. E a gente está aqui, da Chapa 1, pedindo o apoio de todos os colegas para, no CRC, a gente dar um novo rumo aqui lá e cuidar da casa que é nossa. E que todos dêem um voto de confiança para que lá chegamos e realizamos um bom trabalho. Presidente. Todo dia a gente entra e recebe N propostas. Como o Aldo falou, muita gente não recebeu a nossa proposta porque antes da intervenção do Conselho, os outros estavam lá dentro, pegou os e-mails do Conselho. Esse foi o fato. As duas chapas pegaram, mas não pegamos. E na resolução está falando que não se pode usar os e-mails enviados dentro do Conselho, não do Conselho. Solicitei ao Conselho, certo, que nos cedesse também o e-mail. Responderam que não pode ser cedido. Então, ficamos um pouquinho aleijados sobre isso, mas diz o seguinte: quando se tem um órgão perdido, o outro funciona mais. Se eu perco a visão, a minha audição fica maior. Então, não vamos usar outros métodos, certo? Então, essa foi a ideia de usar outro método. Procurei por e-mail por aí afora e estamos achando os e-mails, certo? E agora vocês estão começando a receber. Então, vão receber agora, amanhã, depois, vocês vão receber mais e-mails da Chapa 1, porque agora ela tem os e-mails, certo? Quase que completo, que é também do CRC, certo? Então, o que mandamos agora, até o momento a Chapa 1 vem nesse processo eleitoral junto ao CRC com respeito às chapas concorrentes, principalmente respeitando toda a classe contábil e não subestimando seu poder de decisão. O pessoal parece que fica nessa briga pensando que nós não temos decisões. Nós todos temos, nós somos capacitados para decidir o que nós queremos. Eles pensam nisso. Lamentamos a postura de quem usa de fofoca, agressões e abusa do precioso tempo do contabilista, pautando-nos em continuar focado na proposta e procurar ampliar nossa vontade de continuar servindo e aprimorando a profissão contábil. À frente do Sindicato dos Contabilistas de Goiás, estamos sim, há vários anos, e por maioria de votos dos associados. Na última eleição, nós fomos eleitos com 92,5%. Nós temos uma responsabilidade. Por que eu ia negar isso? Se eles estão gostando, certo? Então, nós temos a obrigação de continuar. Sendo eleito, sem se gastar nenhum centavo em campanha, sem precisar agredir a quem quer que seja, eleito apenas pelo reconhecimento do nosso trabalho, a classe contábil. Nossa proposta agora é de contribuir mais ainda frente ao CRC. Não, mais ainda, aqui está errado, ainda, não é ainda não. Ao CRC, pois acreditamos que a classe unida é mais representativa quando suas entidades trabalham focado no engrandecimento da profissão contábil. Boa eleição a vocês, caro colega, votando na Chapa 1. Eu gostaria de também mostrar alguns e-mails, são mais de 600 e-mails que me mandam, certo? Apoiando a Chapa 1. Nós temos um e-mail aqui de um colega, não sei se é esse aqui, Hamilton,
Meu nome é Hamilton Fortuno. Recebi sua matéria, chapa 1, novos rumos para o CRC. Para você, Everaldo, para que... Por que você? Por que você, Everaldo? Para que você quer ser presidente do CRC? Sua resposta pode ser muito importante para a sua decisão. Meu voto, sempre foco em pergunta quanto... na pergunta depositada ao meu voto. Não, sempre faço essa pergunta quando vou depositar o meu voto. Então, eu respondi para o colega o seguinte, não sei se eu respondi aqui, foi? Foi. Milton. Respondi para ele, prezado Hamilton, a resposta está na plataforma. Concorrência leal, tolerância zero, dignidade acima de tudo, conhecimento da classe contábil, do contabilista é fundamental, e mais uns outros. Acrescentando que faço com muito amor. Nunca, pessoal, tudo na minha vida eu faço com muito amor. Se não for com amor, eu não faço. Para ser com muito amor para a classe contábil. E por outras também por obrigação. Por tudo que a profissão contábil me proporcionou. Me deu tudo na vida. Eu amo ela, por isso que eu me senti obrigado a colocar isso. Não pretendia jamais fazer uma chapa agora. Mas quando houve o escândalo, certo, eu me senti obrigado a fazer isso, e eu acho que chegou agora. Aquela mensagem que colocamos sobre a rocha, me parece que caiu, certo? Porque eu empurrei, e ele vai ir a pé do lugar. Cara. Obrigado. Ok. O Ralo quer falar sobre política? Ralo, não, Mabrinho. Pode fazer, vamos sentar novamente, nós vamos dar sequência à nossa... Sucesso. Para manifestar o meu apoio, inclusive o que eu ia falar agora e pedir, porque hoje eu encontrei com alguns colegas e comentamos a respeito, eles não haviam recebido e-mails da chapa 1. Eu falei, então eu preciso falar isso lá para o pessoal, porque na realidade são os pessoais de contabilidade que eu conheço e sei que trabalham para a profissão, que trabalha para o engrandecimento da classe contábil. Então, mas já que o Everaldo já disse que já vai mandar e-mail para todo mundo, então já está respondido isso aí. A gente pode até ler mal, certo? Mas eu acho que eu tenho uma cabecinha até um pouquinho boa, certo? É que quando eu faço a coisa, eu projeto o óleo de todos os lados. Por que eu pensei imediatamente na chapa 1? Esse é o pensamento nosso, quando conversei com o pessoal. Olha, aí o Fábio falava, vai existir 4 chapas, vai existir 5 chapas, 3 chapas. Então, eu falei para o pessoal que eu não tenho dinheiro para gastar. Certo? Como gastar dinheiro para oferecer o nosso trabalho, eu acho que é absurdo. Como que pode gastar? Como que eu vou recuperar esse dinheiro depois? Eu jamais faço um projeto para fazer alguma coisa sem ter o retorno. Não tenho a dúvida disso. Então, eu estou com um projeto de que vou colocar aquela experiência que eu tive durante todos esses anos para a classe contábil, porque eu estou falando, é uma obrigação minha colocar isso, porque ela me deu essa satisfação. E se ela me deu, eu não posso pegar, escondê-la. Eu tenho que passar para os outros. Então, os outros vão ter uma facilidade maior, porque eles estão obtendo o conhecimento que eu tive. Então, daqui para frente, é como aquele caminho que se encontrou e trocou alimento. Voltar na necessidade de alimentar, eu quero ser aquele caminheiro que encontra com outro, troca conhecimento. Essa é a ideia. E ele fica enriquecido dos dois lados, certo? Então, essa é a nossa ideia, quando nós colocamos isso aqui, é que, chegando no conselho, nós vamos aplicar aqueles conhecimentos que nós tivemos durante todo esse ano. Então, quando nós pensamos em colocar a chapa 1, e sabendo que nós não tínhamos condição de chegar em vocês, chegar ao contabilista, as informações, vai existir a chapa 2 e a chapa 3.
O que está acontecendo não é pouco não, gente, é muita gente mesmo. Receberam informação da chapa 1, da chapa 2, chapa 3, e estão esperando a chapa 1, ela tem que existir, não é assim? Essa outra chapa tem que existir. Se existe a chapa 2 e a chapa 3, a chapa 1 tem que existir. Aí, ontem me ligaram para lá de Porongatu, uma cidade, não sei onde. Aí o cara ligou, eu coloquei lá no nosso panfleto o telefone meu, e me ligou, eu fiquei até... Aí falou assim, mas poxa vida, eu estou esperando uma chapa aqui, porque essas duas não me servem. E fiquei muito contente, mas ria, certo? Porque você está na chapa. Isso dá uma satisfação tão grande a gente, que você nem imagina. Certo? Esse é um objetivo, certo? Essa é o que a gente ganha, certo? Falando aqui, que muita gente fala que eu sou truculento, eu sou aquilo, mas estão aceitando esse Everaldo do jeito que ele é. Certo? Às vezes, aquilo que fala com o coração... mas é pouco entendido, certo? Mas volta novamente aquela certeza, certo? Que quando eu falo de coração, eu estou falando a verdade. E aquele que fala palavras bonitas, gasta dinheiro, logo, logo, ele vai te destruir, gente. Essa é a ideia. Por isso que nós estamos persistindo, que durante todo esse tempo que ele está no sindicato, eu posso ter 20 anos, posso ter mais 40, quero ficar no sindicato mais 60 anos, se precisar. Se eu estou servindo aqui, e daí, gente? E daí? Se eu estou servindo vocês, eu estou adquirindo mais experiência, passando mais experiência, por que mudar as coisas, certo? Então, no dia que vocês acharem que a gente não serve mais, então nós temos que procurar outro caminho. Mas eu tenho uma consciência tranquila, que eu estou servindo muito a classe contábil. Por isso que eu persisto com isso, que é uma satisfação minha, e eu creio que muito dos contabilistas vão continuar a vida, precisa desse conhecimento nosso. Eu sempre assisto aqueles filmes que tem aqueles índios idosos, certo? E o jovem vai lá sempre procurar o conhecimento com ele. Talvez ele seja esse, certo? Que adquiriu o conhecimento com a vida e passar para o outro. Esse é o meu objetivo, e se quando eu chegar na minha velhice e for falecer, eu vou ficar muito feliz, porque eu tenho pecado, mas ele vai ser absolvido muito pelas atitudes que eu tomo aqui no sindicato, com muito amor, com muito carinho. Tudo que eu faço no sindicato é como se fosse meu. Essa é a ideia sempre, certo? E graças a Deus está dando certo. Vamos continuar? Vamos. Então, pessoal, o presidente falou aí. Irani? Quanto a esse cadastro na JUSEG, lendo aquela instrução normativa, inclusive o decreto que fala a respeito, inclusive a orientação no site da Junta, lá ele fala que isso não implica em liquidação e nem extinção, apenas cancelamento. Dá de entender que esse cancelamento é apenas a proteção do nome. Então, se eu tenho o nome e não for lá renovar esse cadastro, a Junta não vai fazer uma pesquisa do meu nome, assim uma outra empresa pode abrir com o mesmo nome da minha empresa. Mas também nessa instrução normativa, ele fala que esse cancelamento será comunicado aos órgãos arrecadadores. Aí, se alguém tem essa informação, qual a implicação dessa comunicação nos órgãos arrecadadores? Porque lá... O que é o conceito de inatividade para a Junta e o que é o conceito de inatividade para a Receita, por exemplo? Para a Junta, eu estou inativa porque tem mais de 10 anos que não renova um cadastro. Lá na Receita não é esse o conceito. Então, se a Receita recebe esse comunicado da Junta, qual a providência que a Receita vai tomar? Por exemplo, eu tenho uma empresa em um outro estado que lá eles já cancelaram. Então, eu consultei e está lá, cancelada. Eu orientei que não fizesse nada por enquanto, porque tem um projeto de fazer uma alteração nesse contrato, mas só o ano que vem. Não é nem contrato, é firma individual, vai baixar e vai abrir outra empresa. Eu vejo que é questão de nome. Eu pedi, então, que aguardasse para o ano que vem para fazer a baixa da empresa e constituir outra. Eu estou errada, que implicação, quais as consequências agravantes que vai causar aí para essas empresas se não fizesse essa renovação? Quer falar? Pode falar. Ô colega, esse projeto, essa lei é de parece 1998 ainda, que é 98.
Então, a ideia da junta é proceder isso. Aí, numa época, tentaram proceder isso, e inclusive fui caçado no Diário da Manhã, porque eu cadê os 80 anos? Aí me caçaram, né? Então, o procedimento foi agora. No meu ver, aquelas empresas, inclusive, certo, seria a pessoa já morreu. Igual meu pai morreu. Então, a pessoa que passou 10 anos e não se manifestou falando que eu vivo, a empresa está viva ainda, ela é baixada automaticamente como se tivesse um processo de baixa normal. Porque não se pode cobrar nada, não se pode levantar nada, porque já caducou, né, advogadas? Já passou dos 5 anos, já prescreveu tudo, certo? As obrigações de você poder, o Estado, o município, a União, poder se manifestar em cobrar alguma dívida, certo? Foi 10 anos. 5 anos também prescreve. Mas essa não gerou nenhuma dívida durante esse período, porque seja gerada, ela não tinha 10 anos, certo? De manifestar. Eu creio que você não manifestando, você baixou em todo quanto é órgão a situação daquele CPF. Ele não pode cobrar nada daquele CPF mais. O importante... Quer falar? Automático. Não? É porque o importante é o seguinte, as empresas que estão em atividade, existem muitas empresas em atividade até hoje, que está funcionando perfeitamente no Estado, na Receita Federal, porém na junta nunca se fez uma alteração de contrato. Então essas empresas têm que se cuidar e providenciar essa alteração, ou então esse requerimento solicitando que está em atividade, porque caso contrário vai ser extinta, vai ser baixada ex officio na junta, certo? Agora, o que acontece? As empresas que estão inativas, que estão aí paralisadas, para essas aí não tem problema nenhum, porque inclusive vão ser até melhor, porque elas vão poder requerer uma certidão na junta comercial que vai vir sendo baixada por ofício, e aí com essa certidão de baixa por ofício, ela entra na Receita Federal, no Estado, automático, e já baixa lá se tiver alguma inscrição antiga lá suspensa. Ô Eli, me permite? Me permite, só um pouquinho. Tem uma colega que me pediu para apresentar, que ela é contabilista, e precisava se apresentar aqui para obter um emprego. Gostaria que viesse aqui, ó. Me permita? Não, eu ia passar, só que o Ronan ia falar da junta e ia passar para ela. Não, pera um pouquinho, não, o assunto vai continuar, só a colega, pode vir, colega. Não, você não era o assunto da junta? Não, depois ela apresenta e nós voltamos com o assunto. Pega o microfone aí, colega. Tem um microfone aqui, ó, com o Ivandro aqui, ó. Microfone com o Ivandro. Boa noite a todos os colegas. Boa noite. Eu sou técnica em contabilidade com o CRC. No momento estou passando por dificuldade, né, desempregada. Se tiver algum colega aí que possa, como diz, ajeitar uma vaga, né, para mim, eu agradeço muito. E gosto muito da área fiscal, tenho a informática e estou aí. Meu nome é Maria de Lourdes Gonçalves, sou de Nerópolis, parece que tem um colega aqui de lá. Assustou? Pois é, eu sou a ex-Maria do Mototáxi lá. Ex-Maria do Mototáxi, eles falam. Eu fundei Mototáxi em Nerópolis. Se tiver alguém que interessar. Telefone? Oi, 85 tá aqui, Maria 79 33 82. Ainda vou ter uma letra bonita dessa. E ele faz questão de aparecer mesmo. E eu garanto que eu posso competir com ele. Olha aí. Então, olha lá, faz sua propaganda aqui, vai. Olha só. Não sei no quadro, mas na caneta. Vai lá, então. Muito obrigada, Veraldo. A propaganda aqui, ó. Escreve. Muito obrigada. Então vamos. Você é RH, departamento pessoal, nada? Fecha? De cá, ó. Peraí, não. Tem que tirar, ué. Tirar. Nervosa?
Tá certo. Vamos continuar aqui. O Ronan vai falar, depois você fala. Deixa eu ver aqui a dúvida da Irani. Irani, ela colocou, eu entendi da seguinte maneira, que a empresa está constituída na junta há mais de 10 anos e que, no entendimento dela, essa extinção só se refere ao nome comercial dela. O cancelamento. Aí, isto é legal, é uma norma do DNRC. Todas as juntas comerciais precisam ter esse procedimento a cada 10 anos. Como a Irani perguntou, caso esta empresa tenha atividade nos outros entes do Estado, da Receita Federal, no Estado e na Prefeitura, que é difícil ela ter alguma atividade lá e não ter procedido nenhum ato alterativo na junta comercial, mas se isto ocorrer, legalmente ela pode se pedir o seu restabelecimento. Agora, conforme já foi colocado aqui pela mesa, isso a junta estará procedendo à certidão de óbito, à extinção da empresa, não só do seu nome, é a sua existência, o seu dossiê estará sendo dado por extinto, a sua existência. Agora, se ela tiver algum vínculo em algum estado e não levado isso ao conhecimento da junta, ela poderá restabelecer os seus atos constitutivos. Divina, tem microfone aí? Vai passando do Arnon aí, Carlos. Vai subindo aí. Ela fez uma pergunta, eu achei muito interessante. Qual o reflexo que vai ter para o mundo jurídico dos outros órgãos? Digamos, Receita Federal, Secretaria de Finanças, etc., município de Goiânia, né, no caso, nós estamos falando de Goiânia, e da Receita, vai ter um agravante, sabe por quê? Se ela não está movimentando lá, e ela não movimentou a adequação do Código Civil, que foi em 2002, né? Então, se ela estiver em atividade, trabalhando, e eles cancelarem lá, ela vai sair fora do mundo jurídico. Ela não vai ter CNPJ, tudo que ela for ter que enviar, e se realmente ela estiver em atividade, ela não vai poder ser cancelada. Ok, realmente. Vamos aqui, o microfone para o Carlos aí, vamos falar de aumento de capital. Alteração. Essa é uma novidade para mim, primeira vez que está acontecendo. Alteração de capital social aproveitando os lucros, né? Lucros acumulados na empresa, né? Foi feito diário, tudo certinho, tudo já registrado. A minha pergunta, eu preciso mencionar na cláusula qual é o ano fechado para colocar? Como é que é? Uma orientação em relação a essa cláusula. O presidente falar. Bem, Carlos, você pode verificar que os lucros acumulados é do último ano. Último ano, 2010. Por isso que chama-se lucros acumulados, de acordo com a lei do DSA. Me parece que isso é tratado lá no artigo 183 da lei do DSA. Lucros acumulados ou saldo das disposições da Assembleia. Aquela figura de lucros ou prejuízo acumulado, ela acabou. Exato. Ela existe agora, lucros acumulado / o saldo da disposição da Assembleia. Essa é a figura do saldo. Se ela vinha de prejuízo, ela poderia ter lucro. Ela passou a ser prejuízo, vai ser prejuízo acumulado agora para frente. Então, esse lucros acumulado que existe no último balanço encerrado de 31 de dezembro de 2010. Você vai citar o lucros acumulado existente de 31 de dezembro de 2010. A minha dúvida é essa, eu preciso citar a data, não é? Não, o último balanço fechado. O último balanço fechado? Só isso então. Ótimo. Não, deixa a Divina comentar lá. Não precisa colocar não. Colocar. Aumenta no subscrito. É só você mencionar que o aumento de capital será de reserva de lucro, que é o nome correto, né, de acordo com a lei dos SAs, e colocar, igual o Everaldo falou, eu coloco reserva de lucros. Só isso, mas está correto o que ele falou. Desculpa, cada um tem a... Porque as reservas de lucros, ela pode ser reserva de capital e lucros acumulados. Então, se eu tenho reserva de capital, o primeiro ato para mim aumentar capital, eu aumento primeiro as reservas de capital, que é aquela que eu pego 5% do lucro do exercício,
não podendo ser superior a 20% do capital, que ela é destinada exclusivamente para o aumento de capital. Depois eu pego, por fim, os lucros acumulados ou saldos da Assembleia, que é aquele que está por último, que eu posso distribuir ou aumentar o capital com ele, ou absorver prejuízo com esse lucros ou prejuízo acumulado, esse lucro que eu tenho, lucros ou saldos, posso absorver o prejuízo. Essa é assim. E o outro também, reserva, pode absorver o prejuízo com ele. Deixa o Fábio falar aqui um negócio. Só um lembrete, só se pode aumentar o capital de uma empresa se tiver todo o capital anterior totalmente integralizado, que eu acredito que já deve estar nesse caso. Né? Ok. Carlos, o microfone sumiu daí ou está aí perto? Renova o convite aí agora. Pessoal, é o seguinte, próxima terça-feira é feriado, nós não vamos estar aqui. Então, nós vamos encontrar aonde? No Cindy Lojas, dia 22, a partir das 19 horas, é o mesmo horário aqui, né? Só que eu preciso do nome de vocês e o telefone. Também, esse convite é estendido, né, a você e mais um acompanhante, certo? Então, nós estaremos lá, vai ser um churrasco, uma confraternização, tá? E em agradecimento ao que o Zé Carlos já está nos ajudando também, e ele que ofereceu isso aí, tá? E a gente espera que vocês me passem o nome de vocês com telefones e celular. Eu vou colocar meu telefone lá na frente e aí vocês estejam ligando para mim, porque dia 17 eu estarei passando a relação para ele de quem confirmou a presença, certo? Certíssimo. Então, pessoal, dia 22, terça-feira, nós vamos estar ausente da nossa reunião aqui. Isso. Mas, em compensação, nós vamos nos unirmos e nos encontrarmos lá no Cindy Lojas, ok? Horário 21 horas, né? A partir das 20 horas. A partir das 19 horas já pode estar indo. Mas, né, vamos, é como se fosse a nossa reunião aqui, certo? Vamos ter lá, tranquilo. Ok. O telefone para vocês me ligarem, se quiserem, já também me ligar no escritório, 3202-2809. 3202-2809. Liga lá, confirma o seu nome e se você vai também com mais um acompanhante, certo? Repete mais uma vez. 3202-2809. Então todo mundo ouviu e decorou. Fábio, você queria falar aí? Não? Ok, vamos aqui mais uma. Com o Arnônio, o microfone está pertinho dele aí, ó. Até eu quero saber isso aí, ó. Inscrição no NIRF ou baixa? A inscrição no NIRF é a para o ITR, né? Eu tenho que fazer a minha... Já fiz tanto para os outros, na hora que chegar a sua, você fica meio na balança. Comprei umas terrinhas lá no Porá, e aí eu tenho que escrever. Lá é jurisdição de São Luís. Eu queria saber de algum colega... Eu já fiz, mas eu nem sei se a pessoa fez aqui ou fez em São Luís, onde que ela fez. Eu sei que me passou o número. Se pode ser feito igual aqui em Goiânia, e se de outra jurisdição, eu tenho que dar baixa das terras nossas do Mato Grosso. Se eu posso fazer aqui em Goiânia, algum colega já fez? Arnaldo, só interrompendo, é aqueles 500 alqueiros? Não, essa é só de 1.500. Já que você está corneta. Ele está beirando 2.000 alqueires. O vizinho dele lá. Não, mas na realidade tem alguém que já fez alguma inscrição no NIRF aí para algum cliente? Não, ninguém mexeu com o ITR agora recentemente, não? O Adoraci está sabendo. Porque eu entrei lá no site da Receita, olhei, estudei aqui lá, ele passa, é até vago aqui lá, porque ele te passa a cópia do DIAC, não permite você entrar e você tem máquina. É uma coisa até fora de hora. Essas terras que você comprou, ela já possui o NIRF? Eu fiz o desmembramento, né? Ela tem, aí é desmembramento, eu comprei uma parte, não foi então realmente você vai ter que escrever no NIRF. Não, tem que escrever, tem, mas... O Ailon aqui, que é com a Ixarara, fala aí, Arnold. Microfone aí. Fala o microfone para todo mundo. É o seguinte, a opinião minha. Essa terra sua já tinha NIRF, já era inscrita. Você não vai baixar o NIRF, apenas você vai fazer. Não vai ser criado um novo. Você vai pegar ela e anexar no outro que você já tem.
você vai mencionar o NIF para onde ela está indo e dizer a origem de onde ela está saindo, essa parte. Não, como eu estou desmembrando, aí é o caso do CCIR. Eu vou criar um novo. Esse aí, como eu estou tirando uma parte, eu vou criar um novo, porque igual lá, nós tivemos lá no Mato Grosso, terra que nós vendemos e o pessoal, aí deixa, né, no caso, para alterar, quando eu vendo a totalidade, altero, para não precisar fazer a baixa. Correto. Que o contador lá, de 2 terras nossas, fez a transferência e a outra, ele nem a baixa fez. Tive que pagar até o ITR, multa do ITR por 2 anos consecutivos. Né? Aí esse caso você está falando no caso da alteração. A alteração, aqui no estado de Goiás. Essa área que você comprou é uma área lá no Mato Grosso, né? Não, é aqui. É aqui. Não, eu já entendi já o esquema do negócio. Aí tem que criar um novo nível. Eu só quero saber se posso fazer aqui em Goiânia. Mas já na próxima eu informo se cria o que ou não, porque amanhã cedo eu vou lá. Mas tem que ser onde, se a jurisdição de Iporá for aqui, faz aqui. Agora, se não São for, Luís. tem O microfone para o Eudes aí, ó. Pega aí, Eudes. Espera aí só um pouquinho, vamos ouvir o Eudes aqui. Espera aí que eu tenho mais... NIF só faz na jurisdição do imóvel, né? Na delegacia ou na agência localizada. No Iporá, eu acho que é São Luís Montes Belo, então tem que ir lá para fazer. Não, lá é de São Luís. Então só faz em São Luís. Eu acredito que só a baixa que eu... Nenhuma. Tudo você só faz na jurisdição do imóvel. A baixa, inscrição, alteração e baixa de NIF, só na jurisdição do imóvel. Eu estou falando porque agora teve uma alteração, que anteriormente você não alterava, né? Você tinha que baixar para a pessoa criar um novo. Agora você pode alterar, NIF, né? Não, NIF, se você comprar o imóvel total, você pode alterar, inclusive na própria ITR, no DIAC, ou você optar por ir lá na Receita e alterar, se você fizer essa alteração. Se você comprar parcial, você tem que criar um NIF para você naquele lá e colocar lá no verso do DIAC, tem um campo lá de aquisição parcial. Você coloca o CPF e o NIF de quem você adquiriu para que a Receita Federal ela busque o ITR dos últimos 5 anos. Porque se você criar sem aquela informação, ela já abre um débito para você dos últimos 5 anos do ITR, porque é um NIF novo. Mas quando ele é procedente de um anterior, ele já busca que o ITR já foi pago naquele outro imóvel. E você só faz essa alteração na jurisdição. Falha a memória, o NIF ele é exclusivo do imóvel, né? Do imóvel. Pois é, mas e aí ele é vinculado ao CPF do proprietário. Não. O imóvel, se você comprar o imóvel, o NIF ele é do imóvel. Mas se você comprou a terra total, você pode utilizar o NIF. Você faz o DIAC de alteração cadastral. Pois é. Você passa a ser o dono do NIF. Correto. Se for total. Isso aí. Mais algum questionamento sobre o NIF aí, pessoal? Isso se ele vender parcial. Lembrar, né? Na hora que você vender parcial, ele faz o DIAC de alteração, ele pode fazer no próprio ITR também, a venda parcial, quem comprou, né? Que aí ele já dá baixa naquela parte lá. No próprio ITR pode fazer No próprio ITR, né? Agora, se ele vendeu depois que declarou o ITR, ele pode fazer a opção para fazer o ano seguinte, ou então já ir na Receita Federal e fazer a alteração. Aí é a opção dele. Ok. Vamos aqui com o Zé Walter aqui agora. Você lembra ainda, Zé Walter, o que você queria saber? Seguro-desemprego. Certo, mas nós somos seguros nesta área da contabilidade, porque nós sempre, toda terça-feira, estamos aqui. É verdade. E se nós estamos aqui, nós devemos muito ao Everaldo e à equipe que ele sempre forma. É importante que neste momento nós pensemos bastante e analisemos qual é o rumo que nós queremos para a nossa classe. É interessante que nós analisemos isto. Vamos ombrear todos nós e vamos sufragar a chapa 1 para que nós tenhamos muito êxito em nossa profissão e que nós tenhamos, a partir de então, alavancado sucesso em nossa classe. Só sobrevive
vários anos quando há verdade. E esse grupo tem muitos anos que está sobrevivendo. E a cada dia mais levando ao profissional conhecimentos e reflexões. Agora a pergunta é: a pessoa está recebendo o seguro-desemprego. Me parece dia 8, deve ter sido hoje, a última parcela. Ele sofreu um acidente. Ele vai ser, a partir do dia do acidente, ele vai ter cobertura do INSS, porque me parece que o seguro-desemprego conta até para a aposentadoria. A pergunta é, ele vai receber? Sim, ele tem carência de 12 meses. Ele só tem 4 meses. Então, a carência do desempregado é 12 meses. Mas a doutora aí sabe alguma coisa a respeito? Não? O Ronan aqui, ó. Vamos ouvir o Ronan aqui, pessoal. Vamos olhar o decreto 7.998/90. Lá no artigo 3º diz o seguinte: terá direito à percepção do seguro-desemprego o trabalhador dispensado sem justa causa que comprove. Agora vem aqui o item 3, não estar em gozo de qualquer benefício previdenciário. Ele não está. Pois é, mas ele está recebendo seguro-desemprego e entrou em benefício previdenciário. Ainda não, porque está aguardando, vai fluir o seguro-desemprego, a última parcela dele flui agora, e ele não está em condições de trabalhar, ele foi acidentado. A pergunta é... Mas ainda não está sob assistência previdenciária? Ainda não. A pergunta é, fluindo isso aí, ele vai passar a receber? Conforme está aqui, não pode receber quem está sob quaisquer benefícios previdenciários. Não poderá receber o seguro-desemprego. Não, ele vai deixar de receber o seguro. Então, a partir do momento de deixar de receber o seguro, ele vai ter benefícios previdenciários? Sim. Ok, obrigado. E vamos lembrar de tudo que eu lhe disse. Então vamos aqui para uma pergunta que nós vamos aprender mais aqui, ó. Wendel, é para você aqui, o Ellerson. A famosa receita do anexo 3 e 4. Até eu tive... Vocês dois se encontraram, aprenderam para vir ensinar para nós, né? Eu tive com a Divina, discutir com ela. Vamos ouvir isso aqui que é importante, pessoal. Ué, microfone aí, não quer falar não? A situação da empresa é o seguinte. Ela iniciou a atividade no mês 4. No mês 6 ela teve funcionário registrado. 6 e 7. No mês 8, que ela teve nota emitida para a construtora. Tá? Fazendo arremate de multa. Então eu perguntei para a Divina, Divina, o que você acha? Esses 2 meses que não teve nenhum faturamento para a empresa, emitir nota para a empresa, se eu poderia estar recolhendo esses funcionários no anexo 3. Ela falou que não. E eu queria ver se alguém tem mais uma opinião para dar. Eu ainda estou na dúvida. Ô Ellerson, você mais Divina que é bom no anexo 3 e 4 aqui. Na realidade, você registrou funcionário, não teve receita, mas os funcionários trabalhou para gerar essa receita. Exato. Você não recebeu, mas... Não teve, mas só que não foi emitido nota para essa empresa também. Mas teve funcionário registrado. E trabalhando. E trabalhando. Contra a resposta da receita que viria. Que viria, mas não tem como identificar esse funcionário nesse mês que estava naquela empresa. Então vamos ouvir a Divina lá. O Wendel, ele está com o contrato de tomador de obra, só não teve o faturamento? Exato. Pois é, essa é a minha preocupação. O fato, se ele não tivesse no tomador de obra, o fato é o seguinte, porque não houve fato gerador da prestação do serviço tomador de obra. Aí você quer colocá-lo como anexo 3, aproveitando só o desconto previdenciário do empregado, confere? Isso. Eu fiquei temerosa porque ele tem um contrato de obra, só não houve faturamento. Esse é meio complexo. Se você for olhar os olhos da lei, não, mas como não houve faturamento...
ele pode, mas eu não arriscaria. Você entendeu o que eu te falei? Que se ele tivesse, ele de certa forma, ele não tem faturamento, mas ele está enquadrado dentro da prestação de serviço com automatização de obras. Não lembro desse também, não. Ela é optando pelo Simples Nacional porque ela é carpintaria, não é? Isso. Não, repete a pergunta. Ela é carpintaria ou é acessória da construção civil? Alvenaria? Alvenaria. E é isso que eu te falei. A lei ela é muito clara. Se você está, o fato de não houve faturamento, mas você continua ainda na prestação de serviço com o tomador de obra de alvenaria. Eu não colocaria. Porque do jeito que você está fazendo, você está fazendo um desvio da lei, tentando levar para o anexo 3. Não pode. Do meu ponto de vista pessoal, é isso. Mesmo não tendo a prestação de serviço, ele tem um contrato com o prestador na área da acessória da construção civil alvenaria. Deixa eu ouvir o Fábio aqui um pouquinho só, depois eu... Deixa eu ver se eu entendi. A empresa tem anexo 3 e anexo 4. Anexo 4, ela tem várias atividades lá, sendo que uma delas, por exemplo, tem eletricista, tem encanador, tem de alvenaria, e outros lá, aquele 99, que é aquele geral. Né? Certo. Então ela tem anexo 3 e 4 ao mesmo tempo. Só que esses meses 6 e 7 não foi identificada nenhum, não foi... esses funcionários não estavam para... Dá para colocar como se não tivesse para nenhuma dessas empresas de construção civil, entendeu? Então não houve faturamento? Não houve faturamento, mas houve folha de pagamento. Tá. A IN 925, ela fala para que você tem que segregar do anexo 3 e anexo 4. A instituição normativa 971 também fala como você tem que proceder com a folha. Só que, no seu caso aí, os funcionários do anexo 4 não teve faturamento, né? Então, eu entendo que joga tudo no 3. Porque se a receita ficar sem receber, ela não vai. Né? Você não tem faturamento do anexo 4, joga para o anexo 3. O problema é esse, não houve faturamento, mas gerou folha. Pois é, então a folha do anexo 4, você fala, né? E houve a prestação de serviço? Ô, Ender, então, se você quiser... Eu entendi aqui. Se você quiser deixá-lo na obra, não, na construtora, na empresa, você não vai poder fazer o 450, não. Você vai ter que fazer o 115. É o 115, anexo 3. Aí pode. Então é o código 115 na empresa anexo 3, normal, porque ele não prestou serviço para ninguém. É porque a empresa é obrigada a fazer o pagamento para os funcionários, ele trabalhando ou não. Aconteceu comigo lá no Ministério do Trabalho. A TCI rescindiu o contrato da empresa, aí o funcionário não estava trabalhando, a empresa tinha que pagar, só que não tinha verba. O que aconteceu? O Ministério do Trabalho chamou a TCI, fez a TCI fazer todos os pagamentos para a MWJ. Por isso que eu tive que colocar aí no anexo 3 um código 115. Entendeu? Mais algum questionamento a respeito disso aí? Vou ver quantas horas aqui. Vai. Tá, o meu encerrou aqui. Agradecer a presença de vocês. Dizer a vocês que dia 10, dia 11, não esquecer da eleição do CRC. E que dia 22, não esquecer do jantar do Cindy Lojas. É difícil. A chapa 1 ganhar é difícil ter churrasco. Mas eu não achei. Depois, na hora da...